Bom, hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o Implanon. Esse bastãozinho maravilhoso, eu gosto muito, sou um dos que mais usa, provavelmente no sul do Brasil. Ele fica inserido aqui na parte interna do braço, e ele é palpável depois. Esse método, ele é o mais eficaz que existe para evitar a gravidez. Só para vocês terem uma ideia, o Implanon, a taxa de falha dele na vida real é 10 vezes menor do que a laqueadura. Não existe nenhuma outra forma de evitar a gravidez que seja mais eficaz que isso. Para quem tem relação com o homem, obviamente, né? O Implanon, ele é composto só de progesterona, então tem esse bastãozinho que fica com a liberação gradual de progesterona. E a liberação dele é constante, absorve direto pela corrente sanguínea, através ali da gordura do braço. Então o que isso quer dizer? Se você comparar com as pilas têm dois componentes. A progesterona, que é quem faz evitar a gravidez, e o estrogênio, que só está ali para controlar o sangramento e que dá a maior parte dos efeitos ruins. Então, para quem não pode ou não quer usar o estrogênio, o Implanon ele é só progesterona. Ele é a mesma progesterona que é da pila de amamentação. A pila de amamentação ela é o desogestrel, a mais comum, e ele é metabolizado para etonorgestrel, que é o componente ativo do Implanon. Então, se você usa a pílula oral de progesterona e está bem adaptada, com o Implanon, é certeza absoluta que você vai ficar igual ou melhor, principalmente em relação a sangramento. A progesterona do Implanon, ela tem absorção estável diária, muito constante, e isso não falha. Não tem a questão das pílulas de você esquece, ela reduz, não absorve direito por algum medicamento, vômito, náusea, por exemplo. Então não tem essas quedas de dosagem. Então o Implanon, como é uma dosagem muito estável, ele tem a menor taxa de falha que existe, porque você não ovula com ele. Como você não ovula, você não tem TPM, você não vai ter aquele pico de testosterona que teria no meio do ciclo, então ele corta a sua TPM e ele controla a sua acne. Claro, aquela mulher abençoada que tem zero acne, toda progesterona pode ter um pouquinho de efeito se a pessoa for mais suscetível. Então eu costumo dizer que em relação à pele, o Implanon, em uma escala de 0 a 10, é como se ele deixasse a tua acne no nível 1 ou 2. Tem algumas que vão perceber um pouquinho de aumento, mas que não é nada muito intenso. Mas a grande maioria, 70%, em relação à pele, fala que está igual ou geralmente melhor. Ganho de peso? Não dá. Toda progesterona também pode dar uma retenção de líquido, que não é ganhar um monte de quilo e engordar. As pessoas em geral, para quem tem retenção de líquido, não é todo mundo, ela pode ter ali um aumento de 1 ou 2 quilos ao longo do tempo de uso. Não é um por mês. E não é nada que vai te deixar muito inchada. Infelizmente, se você está usando e engordou muito, a culpa é sua. Você pode até jogar no coitado do Implanon, mas em geral não é dele. O Implanon, ele, além de ter a melhor taxa de falha que existe, ele também reduz o sangramento. E aqui vale uma orientação. A promessa dele não é zerar sangramento, é reduzir. Essa redução funciona assim, é gradual. Tem gente que demora um pouco mais para se adaptar, a maioria se adapta bem em 1, 2 meses, mas tem paciente que vai reduzindo progressivamente até o 6º mês e algumas ainda que reduzem até 1 ano. Passou de 1 ano, infelizmente, se não está bem, não vai melhorar. Passou de 6 meses e está muito ruim, a gente pode melhorar. Eu costumo comparar o seguinte: imagina que você sangraria 10 colheres por mês de sangue. Metade das pacientes, quando passa a fase de adaptação, ao invés de sangrar 10 colheres, vão sangrar 3 ou 4, ou todo mês, ou a cada 2 meses. E maravilha. Tem mais 30%, né, 3 em cada 10, que ficam sem menstruar de vez, não chega a sangrar nada. Ou sangra uma manchinha, que não precisa nem de absorvente, uma vez por mês ou a cada 2 meses. E essas 8 em cada 10 estão maravilhadas. Tem uma em cada 10 mais azarada que sangra mais tempo, e uma em cada 10 que também sangra mais quantidade. Essas 2 em cada 10, metade das vezes a gente consegue ajudar com medicação. Então, o Implanon, o mais importante é escolher a paciente que se adapta bem. Se você faz questão de menstruar, não é a melhor opção. Se você faz questão de ficar sem menstruar, pode ser que você fique, mas pode ser que não. Então, o Implanon é para qualquer pessoa que queira
um método de altíssima eficácia, principalmente para quem tem incômodo com TPM e que tolera um pouquinho de sangramento que pode acontecer eventual. Então, se esse é teu perfil, você vai amar. Ele vai ser, com certeza, um método que vai mudar a tua vida. E se você quer menstruar, ou se você faz questão de tentar ficar sem, tem outras coisas que a gente pode fazer para ajudar. Uma coisa bem interessante do Implanon, por ele não precisar ser inserção intravaginal, que é o caso dos DIUs, por exemplo, e por ele não ter estrogênio, não tem praticamente efeitos colaterais, tem pouquíssimas contraindicações, e ser a maior taxa de eficácia, desde 2012, faz pouquinho tempo, nos Estados Unidos, ele já é considerado a primeira opção desde a adolescência. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, chega a ser considerado uma prática médica se o pessoal da pediatria não oferecer métodos de alta eficácia, o Implanon é o principal, para adolescente. Então, isso é bem relevante, é uma das melhores formas que a gente tem hoje em dia de evitar a gravidez na adolescência. Então, você, mãe, que está com a menina adolescente, que provavelmente está começando a ter relação e você às vezes não sabe ou não quer fingir que não sabe, isso aqui é maravilhoso. A maior parte das pacientes tolera muito bem. Um ou outro probleminha que pode ter, a gente consegue ajudar com medicação. E o que é melhor, pouquíssimo efeito colateral, praticamente nada de contraindicações e melhor taxa de falha que existe. A cada 10 falhas de laqueadura, você tem uma falha do Implanon. Então, se o objetivo é não engravidar, está em boas mãos. E se tiver alguma dúvida, a gente orienta, explica melhor, manda dúvidas, a gente responde. Se você quer mais informação sobre essas questões relevantes, segue nas redes sociais, acompanhe no YouTube, tem bastante coisa boa por lá.